Fala pessoal, estamos de volta a mais um encontro, tá? Mais uma revisão e agora o foco é na legislação. Você que está se preparando para o TJPE, vamos agora com ela, a Reni Oliveira, né? Você conhece, ela que destrói tudo, não só em direito administrativo, mas também aqui em legislação. E essa revisão vai ser com ela agora, legislação, professora Reni Oliveira. E claro, pessoal, veja, quem tá pedindo solicitação aí na entrada no grupo, tá, pessoal? Aqui na descrição tem um grupo aí da semana gratuita aqui do TJPE. E você que não tá conseguindo ingressar, olha só, o WhatsApp, né? Ele tá colocando uma espécie de bloqueio como se fosse um spam. Então você vai, além de pedir a solicitação, você vai mandar uma mensagem aqui para esse número, tá? O DDD 81 99972 0749. Você pode me mandar uma mensagem e com seu nome, tá? Você bota o seu nome e coloca lá tracinho TJPE, coloca lá tribunais, coloca lá, né, para que a gente possa então te aceitar no grupo, tá bom? Então, claro, se eu entrar em contato com você ou eventualmente, né, você não conseguir acesso ao grupo, manda mensagem nesse número para a gente poder então te incluir e você ter acesso a todo o material dessa semana gratuita, beleza? Vamos embora, meu diretor, chama aí a professora Reni a partir de agora. Olá, meus queridos alunos do Detonando TJPE. Estamos chegando, né? Chegamos, na verdade, a nossa reta finalíssima do nosso curso. Hoje estou passando aqui para fazer aquela revisão de legislação especial, né? Para a gente ver alguns pontos principais que nós estudamos aí ao longo da nossa trajetória. E foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, só desejo coisas boas a vocês, que vocês tenham muito sucesso na nossa prova que está chegando. E hoje é o dia da gente revisar os pontos mais importantes de legislação. Então, vamos embora com titia, que hoje tem revisão de legislação TJPE nessa nossa reta finalíssima. E eu não admito, não acredito que tem gente nessa turma aí que ainda não me segue, tá? Não é possível uma coisa dessa, professora. Passem lá no Instagram de Prof, dê aquele apoio ao trabalho da sua professora, que a gente vai seguir juntos aí. Eu espero que você, né, já consiga sua posse aí, sua nomeação no TJ, né? Lembrando de trazer o chocolate da aprovação para titia, tá certo? Vamos embora começar. A gente inicia a nossa aula pela Lei 6123 de 1968, que é o Estatuto dos Servidores aqui do Estado. Lembrando, né? Meu aluno já sabe isso daqui de cós salteado. Prof, quais são as formas de provimento aqui no nosso estado? Aí eu digo a você, no PRO, meu rei. No PRO, meu rei, aproveita para rever a transferência. No de nomeação, PRO de promoção, rei de reintegração, aproveita de aproveitamento e rever de reversão. Temos também a transferência. Então, o que é que vocês têm que se lembrar, gente? Pró-rei não tem posse. Pró-rei não tem posse, tá? E quando a gente fala de potran, a potran também é forma de vacância. Então, promoção e transferência, tá? São formas ao mesmo tempo de vacância e também forma de provimento. Então, não esquece, gente, quais as formas de provimento aqui do nosso estado? Nomeação, promoção, reintegração, aproveitamento, reversão e transferência. Vamos embora, dar prosseguimento aqui. Prof, vamos ver rapidinho, relembrar quais são as formas de provimento? Então, nomeação, né? Nomeação, ela acontece para cargo efetivo, cargo em comissão e cargo vitalício aqui para o nosso estado. O que é que eu lembro a vocês? Cargo vitalício, qual é, gente? Muito bem, conselheiro do Tribunal de Contas aqui do estado, é o único cargo vitalício que a gente tem previsão na nossa legislação. E reintegração, professora, reintegração e reversão. Aqui, ó, as bancas confundem o tempo todo. Eu sempre digo aos meus alunos, pega o I de reintegração e traz aqui, ó, para ilegal. Por quê? A reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado ilegalmente reingressa no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. O que é que vocês têm que lembrar, gente? Reintegração é no caso de demissão ou exoneração ilegal, tá? Então, entendam, se é ilegal, a pessoa tem direito ao quê? Ao ressarcimento, tá? Ao ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Muito bem.
E a reversão? Reversão, vocês vão puxar aquele vizinho de vovô e vovó. A reversão é o reingresso no serviço público do servidor aposentado, quando que insubsistentes os motivos da aposentadoria ou por interesse e requisição da administração respeitada a opção do servidor. E aqui você lembra, né? Tem os dois tipos. Aquele caso, né, por exemplo, que eu falo em aula, de alguém que se aposentou por invalidez e depois estava curtindo a vida adoidado por aí. A administração, depois de um tempo, ela viu e pensou: os motivos que deram causa a essa aposentadoria são insubsistentes. Então, venha-se embora, meu filho, retorne para o serviço público. E outro caso é o caso de que, por interesse e requisição da administração, a administração está precisando de pessoal. Então, ela vai meio que convidar aqueles aposentados a, se quiserem, voltar aos quadros, né? E voltar a trabalhar. Lembrando que a reversão ela tem prioridade sobre as novas nomeações. Por quê? Porque é mais vantajoso financeiramente ter um revertido. Por quê? Porque a pessoa continua recebendo a aposentadoria e vai receber o quê? Um adicional no salário, tá certo? Isso é mais em conta do que uma nova nomeação. E o aproveitamento, prof? O aproveitamento é o retorno à atividade do funcionário que estava em disponibilidade em cargo igual ou equivalente. Ou seja, quem estava em disponibilidade vai o quê? Retornar com o aproveitamento, certo? E aqui eu já lembro a vocês que nos casos de extinção do cargo, desnecessidade do cargo ou também no caso de reintegração, né? O ocupante daquele cargo, aquela pessoa que ocupou temporariamente aquele cargo, ele pode ficar em disponibilidade, tá certo? E aí o aproveitamento ele tem que ser feito sempre na primeira oportunidade. A pessoa, né, fica lá esperando. Ela fica esperando na sua casa, curtindo a vida, recebendo de forma proporcional, até que a administração disse assim, ó, venha, já achei um lugar para você. Venha-se embora. Então, esse é o aproveitamento, é o retorno à atividade de quem estava em disponibilidade. E a transferência, professora? A transferência no nosso estatuto nada mais é do que a readaptação. Lá no artigo 76 tem o seguinte: a transferência será feita no caso de readaptação do funcionário para cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual, atendida ao quê? A conveniência do serviço. Então, lembre-se, a transferência, né, que no caso a gente comumente chama de readaptação, porque quem trouxe esse termo readaptação foi a Lei 8.112, nada mais é do que adaptar aquele servidor que teve uma limitação física ou intelectual a um novo desempenho de novas atividades, de acordo com aquela limitação física ou intelectual que ele teve, tá certo? E esse aqui é um quadrinho super importante, que é uma beleza, né? A gente lembra que a nomeação é como eu falei para vocês, a nomeação é uma forma de provimento. Nada mais é do que um ato administrativo que vai convidar você a tomar posse. Então, quando vocês virem o nome de vocês lá, fulano de tal, Renata, Germana, Ana Cláudia, recebam, Senhor! E todos vocês aqui dessa turma maravilhosa, quando encontrarem o nome de vocês lá, vocês vão entender o quê? Quando vocês viram o nome de vocês no Diário Oficial, você vai dizer: estou sendo convidada para quê? Tomar posse, exatamente. E qual é o prazo que vocês têm para fazer isso? 30 dias, prorrogado o quê? Por até 180 dias, certo? Lembrando que é facultado o quê? A posse em procuração. A posse por procuração. O artigo 22 diz o seguinte para a gente: a posse é o ato que completa investidura em cargo público e órgão colegiado. E aqui só para lembrar vocês, investidura, investidura. Essa palavra investidura, quando vocês virem na prova de vocês, vocês vão lembrar de vestir, vestir uma roupa. É no momento da posse que se completa a investidura em cargo público. Por quê? É no momento da posse que você veste as roupas de servidor. É nesse momento que você se torna servidor público, certinho? Então, veja, se por acaso saiu o seu nome no Diário Oficial, mas você não tomou posse, o que é que acontece contigo? Veja, nada mais, nada menos do que uma renúncia ao direito de nomeação decorrente do concurso, tá? Salvo motivo de força maior devidamente comprovada. Isso quer dizer o quê, professora? Veja, nesse momento aqui você se torna servidor, certinho? Aqui você se torna-se servidor, tá? Então, se você não tomar posse, você simplesmente renunciou ao ato de nomeação.
tá? Agora vamos supor que você foi nomeado, depois você tomou posse e logo em seguida você entrou em exercício. Aqui você já tem um prazo de 30 dias prorrogado por mais 30 dias, tá? Lembra que aqui, ó, vocês têm, ó, 30 dias prorrogados por até 180, tá? Aqui já é diferente, no exercício é 30 prorrogados por mais 30. Então, aqui vocês já entenderam que é nesse momento aqui, ó, que vocês vão se tornar servidor, certo? Então, se por acaso você não entrar em exercício, o que é que acontece? Aqui, gente, gera a perda do cargo, segundo o artigo 39, tá? Perderá o cargo salvo motivo de força maior, devidamente comprovado. Então, esses aspectos aqui caem bastante. Espero que apareça aí alguma questão com isso na prova de vocês. Aqui eu destaquei para vocês a parte das licenças, certo? Temos aqui algumas das principais licenças. Na verdade, essas 3 licenças aqui são as que vocês mais confundem, né? A gente tem a licença premium, a licença para tratamento de saúde e a licença por motivo de doença em pessoa da família. Essa licença premium, eu costumo dizer que é realmente um prêmio na vida do servidor. Por quê? Porque a cada 10 anos de efetivo exercício para o estado de Pernambuco, você tem direito a ficar 6 meses. Isso mesmo, 6 meses sem trabalhar, né? Mas recebendo integralmente e com todos os seus direitos e vantagens garantidos. Então, é uma delícia, né, gente? A cada 10 anos de serviço prestado para o Estado, vocês têm direito a uma licença premium, tá? Duração de 6 meses, todos os direitos e vantagens garantidos, tá? E você também pode parcelar, né, essa licença em até 6 vezes, por exemplo. Você pode parcelar em parcelas não inferiores a um mês, tá? Aqui na licença para trato de saúde, eu digo que isso aqui é um ouro, né? Vale muito. Por quê? Porque essa licença é uma licença para o servidor cuidar da sua própria saúde em um caso de uma doença grave, por exemplo. Uma doença que ele não consiga fazer esse tratamento e, ao mesmo tempo, desempenhar suas atribuições. Essa licença para trato da saúde do próprio servidor, ela tem um prazo máximo de 24 meses. Porém, ela pode ser prorrogada, nos casos em que esse tratamento, em que essa doença é considerada curável. Então, vamos supor o seguinte, né? Uma pessoa, ela está com uma doença, um servidor público aqui do estado está com uma doença muito grave e precisa de uma atenção, de um tratamento específico para aquela doença. Então, o prazo máximo dessa licença qual é? 24 meses. E o que é importante? Vencimento integral. Durante todo esse tratamento de saúde, o servidor ele continua recebendo seus vencimentos de forma integral, tá? Agora, imagina que o médico chegou para a junta médica do estado, né? Entendeu que essa doença ela precisa de mais de 24 meses, ela precisa de mais. Ela precisa, por exemplo, de 29 meses para que o servidor fique curado. Então, nesses casos, é considerado o que uma exceção. Por quê? Porque o prazo pode se estender para além desses 24 meses, tá? Desde que os casos sejam considerados recuperáveis. Então, essa licença médica, ela pode ser prorrogada para mais, né? Ela pode ter mais de 24 meses, desde que os casos sejam considerados curáveis. Lembrando que o servidor faz esse tratamento e permanece recebendo os seus vencimentos de forma integral, tá? Aí, essa licença aqui, ó, também é muito importante, muito interessante. É a licença por motivo em doença de pessoa da família. Nesse caso, você já vê que existe uma restriçãozinha um pouco maior. Por quê? Aqui é para o seu parente, né? Em linha reta ou colateral, até o 2º grau, ou alguém, né? Ou uma pessoa que viva as suas expensas, né? As expensas do servidor público e que conste o que nos assentamentos pessoais daquele servidor. Essa licença é o seguinte: é alguém da sua família, um parente até 2º grau, por exemplo, um filho, que está passando por um tratamento, né? Que precisa de um tratamento delicado de saúde e que você vai ter que prestar a sua assistência para essa pessoa, certo? Outro requisito importante para a concessão dessa licença é que você tem que provar que existe a incompatibilidade da assistência dessa pessoa que necessita de cuidados com o desenvolvimento das atribuições do seu cargo, certo? E aqui, um dos pontos mais importantes é aqui. Vocês viram que na licença para tratamento da saúde do próprio servidor,
O prazo máximo é 24 meses, podendo ser prorrogada nos casos que são considerados curáveis. Beleza. Agora, nesse caso aqui, ó, de licença para tratamento de doença em pessoa da família, aqui, gente, não tem exceção. O prazo limite é de 24 meses, tá? E a outra diferença que tem muito importante é que, para cuidar da licença, né, para cuidar da saúde do próprio servidor, vocês lembram que o vencimento é integral, não é verdade? Só que aqui, ó, existe um escalonamento que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, essa licença por motivo de pessoa da família, né? A gente tem esse escalonamento na remuneração, certinho? Até 3 meses o servidor recebe seus vencimentos integrais. Do 4º ao 12º mês, ele vai receber o quê? Metade do vencimento. E do 13º ao 24º mês, sem vencimentos, tá? Então, aqui a gente tem um escalonamento, né, na remuneração. Até 3 meses, ele recebe o valor integral dos seus vencimentos. Do 4º ao 12º, apenas a metade. Do 13º ao 24º mês, sem vencimentos. Certinho, meu povo? Então, vamos prosseguir aqui. Essa parte de regime disciplinar também é muito importante. Isso aqui vocês estão cansados de me ouvir falar. Prof, cai muito sim. O que é que mais cai? Suspensão e demissão. Com certeza, suspensão e demissão é o que mais cai. Então, peço que vocês deem uma lidinha nas hipóteses de suspensão e de demissão, tá? Quais são as penas disciplinares de acordo com o nosso artigo 199? São elas: repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A repreensão vai ser para penas leves e vai sempre por escrito. Muito bem. A suspensão, qual é o máximo, gente? Máximo de quê? 30 dias. A multa, prof, como é que funciona essa multa? Isso aqui, ó, nada mais é do que uma conversão, tá? É uma conversão. É um ato discricionário do administrador que pode converter a suspensão em multa. Como assim, professora? Veja, aqui no caso, você tem uma suspensão que pode ser aplicada no máximo de 30 dias. Então, o servidor ele fica suspenso, ele fica em casa, certo? Quando você converte a multa, você retira o quê? Você retira 50% por dia de vencimento, tá? Por dia de vencimento, tá? E obriga o funcionário aqui a permanecer no serviço, tá? Isso tá lá no artigo 202, parágrafo único, tá? Isso é de acordo com a conveniência da administração. Então, a penalidade de suspensão pode ser o quê? Convertida em multa. Lá no 203, aqui, ó, a gente tem o quê, prof? A gente tem a destituição de função, que vocês já sabem. Ela vai ter por fundamento o quê? A falta de exação no cumprimento do dever. Certinho? E fora isso, a gente vai ter a demissão, né? A demissão que está lá no 204, todas as hipóteses de demissão, crime contra a administração pública, abandono de cargo, insubordinação grave em serviço, incontinência pública escandalosa, vício de jogos proibidos, embriaguez habitual, corrupção passiva, lesão aos cofres públicos. Falou em cofre público, gente. Aplicação irregular de dinheiros públicos, vocês já vão lembrar de demissão, tá certo? Peço que vocês leiam aqui novamente o artigo 204. E, por fim, a gente tem a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, certinho? Aqui eu trago para vocês as hipóteses de quê, prof? De aplicação das penas, tá? Lembra que o governador, ele pode aplicar qualquer penalidade, né? Todos os cargos, todos os casos, né? Todas as penas. E privativamente qual, prof? Demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Essa daqui somente o governador aplica, tá? Secretários de Estado e chefes de órgãos diretamente subordinados ao governador, eles podem aplicar também todos os casos, exceto quem? Aqueles casos que são privativos do governador, que é o quê? Demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Já os diretores de repartição podem aplicar o quê? Repreensão e suspensão até 8
dias. Certinho? E aqui, passando a vista bem rapidinho no processo administrativo, nós temos o quê, prof? Veja, o processo administrativo no âmbito da nossa Lei 6123, ele se divide em duas etapas: sindicância e inquérito administrativo. A sindicância está lá no 216. A sindicância será instaurada quando a falta funcional não se revele evidente ou quando for incerta a sua autoria. E a sindicância, gente, ela vai ser precedida, né, por 2 funcionários. Eu já deixei aqui para vocês, ó, 2 funcionários, tá? Que vão ser designados mediante o que é um despacho de uma autoridade. E qual é o prazo, professora? 20 dias úteis para conclusão, tá? Então, sindicância, a gente tem o quê? 2 funcionários e 20 dias úteis. Quais são os resultados de uma sindicância, professora? Uma sindicância, ela pode resultar em quê, gente? Arquivamento, certo? A aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão por até 15 dias. E aqui presta atenção, tá? Vocês lembram que o limite máximo da suspensão, quanto é? 30 dias. Beleza. A suspensão é 30 dias. Só que para essa suspensão ser fruto de uma sindicância, ela só pode ser suspensão até 15 dias, certinho? E a gente pode também ter, como consequência de uma sindicância, a abertura de um inquérito administrativo, certinho? Então, basicamente, sindicância é isso que vocês precisam se lembrar. Já quando a gente fala de que, prof, de inquérito administrativo, vocês têm que lembrar o seguinte, tá? O inquérito administrativo está lá no 219. Ele vai ser promovido por uma comissão composta de 3 funcionários, tá? Que vai ser designado pela autoridade competente, certo? Quando essa autoridade competente, ela designa essa comissão, ela já vai indicar aqui, ó, quem vai ser o presidente dessa comissão, tá? E este presidente dessa comissão aqui, ele vai, mediante, né, uma portaria, ele vai designar um servidor público, né, que seja de preferência seu subordinado para ser o quê? O secretário, tá? Para ser o seu secretário. Então, quando a gente fala de prazos, o prazo de conclusão, né, do processo disciplinar, ele não deve exceder o quê? 60 dias úteis, tá? Contados da data da publicação do ato que constituir essa comissão. E a gente entende que o quê? Esse prazo, ele pode ser prorrogado por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem, certinho? Se não concluir, professora, se não concluir, o que é que acontece? Isso está lá no 221. Se nesses prazos estabelecidos não for concluído inquérito, a gente vai considerar como automaticamente dissolvida essa comissão, tá? Devendo a autoridade responsável proceder a uma nova designação desta comissão. Certinho? Então, vamos embora fazer algumas questões, que aqui a gente já relembrou alguns dos pontos principais da 6123. Lembrando que, gente, os pontos mais cobrados são esses, tá? Posse, nomeação, entrada em exercício, formas de provimento, licenças e também o regime disciplinar, principalmente essa parte de que suspensão e demissão, suspensão e demissão, suspensão e demissão, beleza? Beleza, prof, vamos embora ver as questões. Bora lá, questão de número 1. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, denomina-se aproveitamento, a gente acabou de ver isso, vamos embora. Aproveitamento é o reingresso no serviço público de servidor aposentado. É isso, professora? Não. Reingresso do servidor aposentado se chama reversão. Muito bem. Letra B. É um ato pelo qual um funcionário demitido ilegalmente. Opa! Demissão ilegal é o que, gente? Reintegração. Muito bem. Reintegração. Letra C. Reingresso no serviço público do servidor aposentado.
Já sei que isso daqui, ó, é reversão, tá? Reversão. Letra D. Retorno à atividade do funcionário em disponibilidade, encargo igual ou equivalente pela sua natureza e vencimento ao anteriormente ocupado. Gabarito letra D. Facinho, facinho. Vamos embora. Questão número 2. Sobre as licenças previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, é correto afirmar que... Vamos procurar a correta. Lembrando que, gente, IBFC ama alternativa incorreta, tá? Então, sempre que vocês forem fazer a questão, anotem se vocês estão procurando a certa ou a errada. Nesse caso, estamos procurando a alternativa correta. Bora lá. A persistência dos motivos determinantes da licença concedida à funcionária casada para acompanhar o marido deverá ser obrigatoriamente comprovada a cada 90 dias. Aqui, gente, são 2 meses, tá? Cada 2 meses. E, de fato, existe essa licença, tá? É licença para a funcionária casada acompanhar o seu marido. Letra B. O funcionário não poderá, em regra, permanecer em licença para tratamento de saúde por período superior a 12 meses. 12 não. Vocês já viram comigo que é o quê? 24 meses, tá? Letra C. Serão concedidos ao funcionário, após cada quinquênio de efetivo serviço prestado ao Estado, 6 meses de licença-prêmio com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, né? Qual é o erro aqui, prof? Aqui é decênio, tá? Decênio são o quê? 10 anos. E D. A licença por motivo de saúde de pessoa da família não excederá 24 meses e será concedida sem vencimentos a partir do 13º até o 24º mês. Gabarito da gente, letra D. Vamos ver essa questãozinha aqui de Sebrasp 2022. Suponha que, por decisão administrativa, a demissão de determinado funcionário público civil do Estado de Pernambuco tenha sido considerada ilegal. Gente, demissão ilegal, vocês têm que lembrar na hora de reintegração, tá? Nessa situação, o funcionário deverá ser reintegrado, sim, sem o ressarcimento das vantagens. Aqui não, né? Se essa demissão foi ilegal, qual é a lógica, né? É que a pessoa tem um ressarcimento daquilo que deixou de receber, tá? Letra B. Reintegrado com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Esse aqui, ó, é o nosso gabarito, letra B. Letra C, né? Revertido a gente já viu que não é, revertido também não, e aproveitado também não, porque a gente sabe o que é o quê? É um caso de reintegração. E vamos ver essa questãozinha aqui. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco afirma que, dentre as penas disciplinares, a suspensão poderá ocorrer quando houver suspensão. Gente, a gente quer a alternativa correta. Lembra que isso aqui é muito cobrado, tá? Reincidência em falta punível com a pena de repreensão. Gabarito, letra A. Crime contra a administração pública, insubordinação grave em serviço, revelação de segredo conhecido em razão do cargo ou função e lesão aos cofres públicos. Aqui a gente tem hipóteses de demissão, tá? Muito provavelmente, né? Quem sabe aí, quem sabe apareça uma questão desse tipo na prova de vocês. Cadê se tá todo mundo aí? Quero saber se tá todo mundo aí ainda. Foi corridinho, mas já deu, né? Porque olha, porque a prof aqui tem 1 horinha, ó, para passar ó, o rapa em legislação especial. Então, vamos embora, vamos correndo, que agora chegou a hora da gente entrar o quê? No nosso PJE, assunto queridinho de vocês. Eu mesmo gosto muito, viu? O PJE, a gente começa pela Lei 11.419, né? De 2006. No seu artigo 19 diz o seguinte: no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive aqui, ó, inclusive as de quem, prof, da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico nos termos da Lei 11.419 de 2006. O parágrafo 1º diz o seguinte para a gente: as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra dos processos correspondentes serão consideradas o quê? Vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 11.419 de 2006. Então, vamos lá. Citações, intimações, notificações e remessa, quando eles permitem o quê? O acesso à íntegra do processo correspondente, vão ser considerados o quê?
vista pessoal. Vista pessoal para todos os efeitos legais nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º. O parágrafo 5º diz o seguinte para a gente: as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem na forma do artigo 2º da nossa lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então, o que é que a gente sabe? Veja, se esse acesso a essas intimações, elas vão ser feitas em portal próprio, né, para aquelas pessoas que estão envolvidas naquele processo, né, ou seja, as pessoas que se cadastrarem. Então, nesse caso, se você está acessando tudo bonitinho no portal próprio, isso daí vai dispensar a publicação no órgão oficial, tá certo? A intimação será considerada como realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica. Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte, tá? A consulta deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada. Então, gente, qual é a regra, né? Primeiro, a gente vai considerar como realizada a intimação no dia em que aquela pessoa efetivar a consulta, tá? Se ela consultou no feriado, no sábado, no domingo, por exemplo, vai se considerar como realizada no primeiro dia útil seguinte. Beleza. Agora, se passou 10 dias corridos, e a pessoa nada de tomar ciência daquela intimação, o nosso PJE vai considerar como se aquela intimação tivesse sido automaticamente efetivada, tá? Automaticamente realizada. O parágrafo 5º diz o seguinte para a gente. Isso aqui é um ponto bem interessante que vale a nossa atenção, né? O parágrafo 5º, lá da nossa resolução 185 do CNJ, diz o seguinte para a gente: a distribuição dos processos se realizará de acordo com os pesos atribuídos, dentre outros, as classes processuais, aos assuntos do processo e a quantidade de partes em cada polo processual, de modo a garantir uma maior uniformidade na carga de trabalho dos magistrados com a mesma competência, resguardando-se a necessária aleatoriedade nessa distribuição. Então, o que é que significa, professora? Veja, a gente sabe que como é que vai ser feita a distribuição do processo? De forma automática, logo em seguida ao protocolo da petição inicial. Beleza? Beleza. Agora, imagina, a gente tem uma série de juízes que são competentes naquela situação. Então, o nosso PJE, pensando o quê? Na uniformidade da distribuição da carga dos magistrados, o que é que ele vai fazer? Vai atribuir pesos aos processos, certo? De acordo com, por exemplo, com as classes processuais, com a quantidade de pessoas envolvidas, de acordo com os assuntos, por exemplo, e qual o objetivo disso? Não causar sobrecarga em um magistrado em detrimento de outro, tá? Para que todos tenham o quê? Essa distribuição mais uniforme na sua carga de trabalho. Então, o que é que o nosso PJE faz, né? Ele vai atribuir pesos pesos a essas o quê? Essas classes processuais na distribuição do processo, tá? Lembrando que o quê? Gente, essa distribuição é o quê? Ela é automática e realizada o quê? Logo após o protocolo da petição inicial. E o nosso sistema, gente? O nosso sistema ele pode excluir um magistrado do sorteio? Não pode, tá? O sistema do PJE não pode fazer nenhum tipo de exclusão de magistrado do sorteio. O que é que pode acontecer, gente? O PJE, ele pode identificar uma possível o quê? Suspeição ou impedimento de um magistrado, mas caberá ao magistrado analisar essa possível suspeição ou esse possível impedimento, certinho? Então, vamos aqui para o slide. É vedado criar funcionalidade no sistema para exclusão prévia de magistrados do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive por impedimento ou suspeição. Porém, poderá ser criada a funcionalidade para indicação prévia de possível suspeição ou impedimento que não influenciará na distribuição, cabendo ao magistrado analisar a existência ou não da suspeição ou do impedimento, tá? O artigo 6º diz o seguinte para a gente: para acesso ao PJE, é obrigatória a utilização de assinatura digital, com exceção das situações previstas neste artigo. Então, só para a gente finalizar aquele raciocínio aí, você já sabe, né? O que é que o PJE não pode? Excluir um magistrado do sorteio, certo? Mas o que é que ele pode fazer? Indicar possível suspeição
possível impedimento e o magistrado vai decidir sobre isso, tá? A outra coisa, qual é a regra de acesso do PJE? É a assinatura eletrônica. Só que o nosso artigo 6º, parágrafo 4º, diz pra gente que o quê? Nós podemos acessar o PJE com login e com senha, beleza? Mas tem duas coisas que a gente não pode fazer com login e senha. O que é? É isso daqui, ó. Assinar documentos e arquivos. E também a gente não pode fazer operações que acessem serviços com exigência de identificação por certificação digital quando a gente acesse o PJE através de login e senha. Agora, olha que bacana. O que é que o nosso PJE permite? O usuário acessando o PJE com login e senha poderá enviar arquivos não assinados digitalmente, devendo assiná-los com certificado digital em até 5 dias. Então, você já viu que você pode acessar o PJE através de login e senha, tá? Inclusive, você pode até mandar alguns documentos, só que você tem um prazo de quê? 5 dias para assinar esses documentos, certinho? O parágrafo 2º, né, do artigo 6º diz o seguinte para a gente. Os sítios eletrônicos do PJE, dos conselhos e dos tribunais deverão ser acessíveis somente por meio de conexão segura HTTPS. Prof, por que você colocou isso aqui para mim? Porque, gente, ó, sempre que tem somente, o aluno já fica com o pé atrás, né? Ah, isso aí deve estar errado. Mas aqui, ó, a gente tem na literalidade do artigo 6º, parágrafo 2º, um somente, tá? Então, somente a gente acessa os sites eletrônicos do PJE por meio de conexão segura HTTPS, tá? O artigo 8º diz o seguinte para a gente: o PJE estará disponível 24 horas por dia ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do sistema. Então, gente, o PJE está rodando ininterruptamente, 24 horas por dia. Mas existem momentos em que vai ser necessário o quê? Manutenções do sistema, tá? Que são aqui, essas chamadas aqui, ó, manutenções programadas do sistema. Elas serão sempre informadas com antecedência e realizadas preferencialmente, ó, aqui eu vou destacar para vocês, ó, é preferencialmente, tá? Entre 0 hora de sábado e 22 horas de domingo, ou entre 0 e 6 horas dos demais dias da semana. Por que, professora, nesse horário? Veja, é de 0 hora de sábado até às 22 horas de domingo, tá? Até as 22 de domingo. E aqui, nos dias da semana, de 0 hora até, né, às 6 horas dos dias da semana. Porque nesse ponto aqui, a gente entende que as pessoas estão dormindo, tá certo? É um momento que vão acontecer o quê? Preferencialmente, tá? Preferencialmente as manutenções programadas do sistema, lembrando que elas devem, né, sempre, gente, ser informadas o quê? Com antecedência, tá? Sempre informadas com antecedência. O artigo 11 diz o seguinte para a gente: os prazos que vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade de qualquer dos serviços referidos no artigo 8º serão prorrogáveis para o dia útil seguinte. Quando? Vejam, aqui a gente está na resolução do CNJ, certinho? Então, ela detalha um pouquinho mais o PJE. O que é que ela diz para a gente? Que se ocorrer indisponibilidade, a gente vai prorrogar esse prazo, tá? Mas em que situações, né? Vai prorrogar para o dia útil seguinte. Mas em que situações? Quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos ininterruptos ou não, acontecendo o quê? Entre as 6 da manhã e as 23 horas. Então, vamos ver aqui, ó. 60 minutos ininterruptos ou não, se ocorrido entre as 6 da manhã e as 23. O que é que tu entende com isso? Imagina, né? Um dia normal, um dia útil. Então, às 8 da manhã, você tem 10 minutos de indisponibilidade, beleza. Ao meio-dia, você tem mais 30 minutos de indisponibilidade. Às 2 da tarde, você teve mais 20 minutos de indisponibilidade. Aqui, já somou, gente, 60 minutos. Então, nesse caso aqui, a gente prorroga o prazo para o próximo dia útil seguinte, tá? E também, gente, se ocorrer qualquer indisponibilidade entre as 23 e as 24 horas do dia, né? A gente tem o quê? A prorrogação para o dia útil seguinte.
Aí, por que isso, professora? Porque nossa cultura, né? Nós somos brasileiros, a gente deixa sempre tudo para a última hora, né? Então, aqui, ó, lembra que os prazos se encerram, ó, às 24 horas do último dia do prazo. Então, aqui, ó, é a última hora que você tem para praticar aquele ato. Então, ocorreu indisponibilidade, e observe aqui que ele não fala em minutos, em segundos, não fala em nada. Só fala o seguinte: ocorrendo indisponibilidade entre 23 e 24 horas, prorroga, tá? Prorroga o prazo. Parágrafo 1º, as indisponibilidades ocorridas entre 0 e 6 horas dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, aqui é importante, tá? Não produzirão efeito do CAPT. Então, indisponibilidade entre 0 horas e 6 horas de expediente forense e as que acontecerem entre feriados e finais de semana, não prorroga o prazo, tá? A prorrogação de que trata esse artigo será feita automaticamente, tá? A prorrogação ela é feita automaticamente pelo sistema PJE. O artigo 12 diz o seguinte para a gente: a indisponibilidade previamente programada produzirá as consequências previstas em lei na presente resolução e será ostensivamente comunicada ao público externo com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, aqui é um prazo importante para vocês memorizarem, tá? 5 dias de antecedência. Revisamos aí os principais pontos de PJE, foi rapidinho, mas vocês vão ver. Vai dar para a gente responder todas essas questões aqui. Vamos embora responder a questão, meu povo. Segundo a Lei 11.419 de 2006, caso o sistema do Poder Judiciário se torne o quê? Indisponível por motivo técnico durante prazo processual, o que é que vai acontecer, tá? Letra A, o prazo será considerado perdido. A gente não tem previsão de perda de prazo, tá? Na nossa lei 11.419, cabendo apenas pedido de justa causa para restabelecimento. Isso aqui é para quem nunca estudou a nossa lei, tá certo? A letra B diz o seguinte: o prazo será prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Essa questão ela perguntou sobre a Lei 11.419. E vocês lembram, né, quando estudaram comigo, eu falei para vocês, sempre comecem pela Lei 11.419, porque ela é curtinha, ela dá termos gerais e a resolução do CNJ, ela, né, torna mais minucioso, ela vai não, eu não consigo falar pormenorizando, eu acho que era isso que eu queria dizer. Exatamente isso, ela vai deixando mais minucioso, vai aprofundando, melhorou, né? Vai aprofundando a nossa lei, tá? Então, o que é que fala a lei 11.419? O prazo vai ser prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Esse daí é o nosso gabarito, tá? Letra C. O prazo será suspenso por 10 dias corridos. A gente não tem essa previsão de suspensão de prazo, tá certo? Na nossa lei. E letra D. O prazo somente será prorrogado se o advogado comprovar por certidão a tentativa de protocolo eletrônico frustrada, né? Vocês viram aí que essa prorrogação, gente, já expliquei para vocês, ela é de forma automática, tá certo? Ela é feita de forma automática. Questão número 2. O artigo 5º da Resolução 185 do CNJ trata da distribuição de processos no PJE. Considerando as disposições desse artigo, assinale a alternativa correta. Vamos buscar a alternativa correta. Letra A. A distribuição dos processos se realizará prioritariamente pela ordem cronológica de chegada, sem considerar outros critérios para divisão de carga de trabalho dos magistrados. A gente viu que essa distribuição ela é automática, feita, né? Logo no protocolo da petição inicial, e que a gente pode o quê? Atribuir pesos, né? O PJE vai atribuir pesos de acordo com o quê? Com a classe processual, a complexidade, a quantidade de pessoas envolvidas no processo, tá? Então, não é por essa questão cronológica. Letra B. É permitido criar funcionalidade no sistema para exclusão prévia de magistrado do sorteio de distribuição, em casos de impedimento ou suspeição declarado. Gente, o nosso PJE não pode criar funcionalidade de exclusão prévia de magistrado. O que é que a gente pode indicar? Pode indicar, tá? Possível suspeição ou, né? Impedimento, lembrando que quem decide é o que? O magistrado, ele decide, tá?
Letra C. A distribuição em qualquer grau de jurisdição será necessariamente automática e realizada pelo sistema imediatamente após o protocolo da petição inicial. Gabarito, letra C. E letra D. O sistema PJE fornecerá indicação de possível prevenção. Com processos já distribuídos, não cabendo ao magistrado a atribuição de analisar a existência de tais casos. Vocês já viram que eu já falei várias vezes, ó, que o magistrado ele vai analisar essas situações em que o nosso sistema PJE indica possível o que? Prevenção, suspeição, impedimento. Ficamos então com gabarito 2, letra C. Questão número 3. O processo judicial eletrônico foi instituído em território nacional e serve como um importante instrumento para dar necessária celeridade aos processos que tramitam perante ao Poder Judiciário. Nesse contexto, assinale abaixo a alternativa que contém informação correta sobre o PJE. Vamos lá buscar a alternativa correta. Letra A. É vedada a intimação por meios eletrônicos em portal próprio, devendo o respectivo tribunal criar seu diário de justiça eletrônico para publicação em órgão oficial. Gente, a intimação ela é feita, né, de meio eletrônico em portal próprio, tá? Então, essa história aqui de vedado, isso aqui tá errado, certo? Vamos para a letra B. As cartas rogatórias não poderão ser feitas por meio eletrônico. Vocês lembram, né, gente, que as cartas rogatórias, precatórias e de ordem, elas vão ser feitas, sim, por meio eletrônico, tá? Então, aqui tá errado também. Letra C. No processo eletrônico, as citações da Fazenda Pública serão feitas por meio eletrônico. Perfeito, tá? Gabarito, letra C. E letra D. A conservação de reserva dos autos do processo deverá ser feita por meio físico. Gente, não precisa de conservar, né? Fazer uma cópia em meio físico para que o processo digital ele tenha validade, tá? Então, isso aqui também tá errado. E letra E. Não poderá o magistrado ordenar que a exibição de documentos essenciais para análise do feito seja feita de modo eletrônico. Isso daqui pode acontecer, tá? O magistrado, ele poderá. Ficamos, portanto, com a nossa alternativa correta da terceira questão, letra C. Cadê vocês? Estão aí ainda? Espero que estejam curtindo a nossa revisão. Estou tentando o máximo que eu posso para ser bem objetiva, bem focada, porque eu sei que essa semana tá corrida demais para vocês. Vocês têm inúmeras revisões a fazer e a minha é somente mais uma delas, né? Mas vamos que vamos entrar no assunto preferido de vocês, é ou não é? É não, professor, eu sei que não é, não tô brincando. Depois dessa prova, vocês podem tacar fogo, né? Pegar assim o material, rasgar, jogar fora, porque não vai servir para vocês para mais nada, tá? Mais nada, que o próximo concurso aí de TJ, vocês já serão servidores, amém? Digam amém, professor, é isso que eu quero. Vamos embora ver revisão geral aqui do nosso Regimento Interno e Código de Organização Judiciária aqui do Estado de Pernambuco. Aqui, gente, olha, vocês lembram? Essa reunião aqui é reunião de quem, gente? Muito bem. É reunião do Pleno, meu povo. E o que é que vocês têm que lembrar? Vocês têm que ficar de olho, né? A IBFC é uma banca que deixa a gente maluquinha, né? Não só alunos, como professores também, isso mesmo. Mas o que é que a gente supõe de cobrança? O que é que a gente imagina que pode ser cobrado, né, diante de um regimento interno tão gigantesco? Coisas interessantes, como por exemplo, votação secreta, votação aberta, maioria absoluta, né, um quórum, né, um quórum diferenciado, trocar um quórum de maioria absoluta por um quórum de 2/3, por exemplo. Trocar aqui, ó, um crescente por um decrescente seria interessante, ver os prazos, não é verdade? Aqui, ó, deixo esses dois artigos para vocês, tá certo? O artigo 17 do Regimento Interno do TJPE, que fala dos 17 órgãos, né, que compõem o TJPE, e artigo 26 do nosso Código de Organização Judiciária, que fala sobre a competência, tá? A competência do TJ. Meus queridos, eu tô viva, viu? Não pense que aconteceu nada pior comigo, eu estou aqui. Eu simplesmente me engasguei. Eu me engasguei e eu não consegui dar pausa na aula. Eu tava tão agoniada que eu tava aqui no botão de pausa e eu não tava conseguindo acertar o botão da pausa, por isso que eu demorei tanto
passando mal. Isso é o que faz, a IBFC faz com a gente, tá vendo? Não é só com vocês, não. Meu Deus, já vamos embora. Reta final. Acontece de tudo, né, minha gente? Eu tô aqui, inclusive, ó. Tô na base patrocínio Strepsils pra aguentar da aula de hoje, que a garganta de prof e tal. Só a graça divina. Vamos embora, gente. Quando a gente fala da escolha de desembargador, temos o quê? Sessão pública com votação nominal aberta e fundamentada, tá? Já a recusa de desembargador mais antigo, também, ó, sessão pública, voto aberto, nominal e fundamentado, aqui, ó, presta atenção, 2/3 dos seus membros, tá? Agora, eu já coloquei aqui o nosso bonequinho, nosso emoji, fazendo silêncio, tá? Porque aqui, ó, eleição dos diretores, né, dos cargos diretivos, né? Dos nossos 4 cargos diretivos. Quais são eles, professora? Eu lembro. Presidente, primeiro vice, segundo vice e corregedor. Essa eleição aqui é um pouquinho diferente, tá? A votação ela é o quê? Secreta. Para mandato de quê? 2 anos, em sessão do Tribunal Pleno, realizada no mínimo 60 e no máximo 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores. Proibida a reeleição, beleza? Então, aqui, ó, falou em eleição de diretor, vocês têm que lembrar o seguinte: amiguinho votando em amiguinho, coleguinha votando em coleguinha. Ninguém quer ficar mal com ninguém. Então, essa votação ela é o quê? Secreta. O tribunal funciona por meio dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos, prof, do Tribunal de Justiça? Devo saber? Devo me importar? Aí titia diz sim. E quais são, prof? Quais são esses órgãos? Vamos lá. Tribunal Pleno, órgão especial, presidência e primeira e segunda vice-presidências, Conselho da Magistratura, Corregedoria Geral de Justiça, Ouvidoria Geral de Justiça, Centro de Estudos Judiciários, Escola Judicial, comissões, seção civil. E essa parte aqui, ó, eu acho que é a parte que é mais fácil de vocês confundirem, porque a gente tem, vê, seção civil, seção de direito público, seção criminal. Aqui a gente tem as seções, não é isso? Aqui a gente tem grupos de câmaras cíveis. Aí aqui a gente tem câmaras cíveis, câmaras criminais e Câmara de Direito Público e Câmara Regional. Aqui a gente tem as câmaras, tá? Então a gente tem 3 seções, 4 câmaras e 1 grupo de câmaras. Certinho? E quais são, prof, os que a senhora acha mais importantes aqui? Sem dúvida, pleno, órgão especial, as presidências, Conselho da Magistratura e Corregedoria. E também a ouvidoria. Certinho? Então, o que é que pode acontecer, gente? Competências, atribuições, composição de qualquer um desses aqui. É a realidade, minha gente. Vamos lá. Vamos revisar rapidinho o pleno, tá? O Tribunal Pleno. Pleno é um órgão máximo do tribunal composto por todos os desembargadores. São quantos, prof? 58 desembargadores. Suas decisões são soberanas e sua competência são, em sua maioria, de natureza administrativa e eletiva, relacionada à composição e organização do próprio tribunal e do Poder Judiciário Estadual. Quando vocês pensarem no Tribunal Pleno, vocês vão pensar, sabem o quê? Na própria organização, na própria estruturação, no próprio funcionamento, em atos solenes do Tribunal de Justiça, tá? Composição do tribunal. Principais atribuições, tá lá no 19, né? Por exemplo, composição do tribunal. Indicar juízes para o acesso ao cargo de desembargador pelos critérios de antiguidade e merecimento. Organizar a lista tríplice para o 5º constitucional. Eleições internas. Olha aí quem é que cuida das eleições. Eleger o presidente, o primeiro vice, né? Os vice-presidentes, o corregedor-geral. Eleger os membros do órgão especial, Conselho da Magistratura e das comissões permanentes. Eleger os membros, desembargadores e juízes que irão compor o TRE. Tudo isso, Tribunal Pleno. Atos administrativos e legislativos. Propor à Assembleia Legislativa a alteração da organização e divisão judiciária, bem como criação ou extinção de cargos. Aqui, ó, própria organização do tribunal, né? Elaborar e alterar o que? Ó, ele aqui, ó. O nosso regimento interno, tão amado. Aprovar a proposta orçamentária do Poder Judiciário. E aqui, por exemplo, um exemplo, né, de ato solene.
da posse aos membros da mesa diretora e aos novos desembargadores. Então, associem umas funções de quê? Mais relacionadas aqui à composição e organização do próprio tribunal. Quando a gente vai, né, para o órgão especial, aí a pegada é um pouquinho mais diferente. Lembrando que, gente, eu só consigo trazer para vocês alguns exemplos, tá? Mas o ideal é que vocês deem uma olhada em todas as competências, combinado? O órgão especial funciona, né, como uma delegação do Tribunal Pleno, exercendo a maior parte das competências administrativas e jurisdicionais. É composto por quê? 20 desembargadores. E como é essa composição, professora? 8 por antiguidade, 8 por eleição e 4 membros de quê? Da mesa diretora. Sua criação visa dar mais agilidade às decisões que, de outra forma, exigiriam a reunião de todos os desembargadores, né? Então, aí a gente tem uma espécie de órgão fracionário, né? Composto por 20 desembargadores, que tem muitas atribuições, né? Inclusive, aqueles julgamentos, né? Pesados que a gente vê aí, que estão lá, ó, no artigo 29. Como, por exemplo, prof, me dê exemplo, processar e julgar nos crimes comuns e de responsabilidade autoridades como vice-governador. Lembra que aqui, ó, crime comum e de responsabilidade não é o governador, tá? É o vice-governador. Secretário de Estado, juízes de primeiro grau, membros do Ministério Público, deputados estaduais, entre outros. Julgar ações diretas de inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Julgar mandado de segurança contra o governador do Estado, mesa da Assembleia Legislativa, do próprio tribunal, entre outras autoridades. Julgar ações rescisórias dos seus próprios acordos e dos acordos das seções civil e de direito público. Apreciar o incidente de inconstitucionalidade arguído em outros órgãos do tribunal. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Sugiro que vocês leiam todos de atribuições jurisdicionais do nosso órgão especial. E aqui, professor, alguns outros exemplos, né? Por exemplo, instaurar e decidir processos administrativos disciplinares contra juízes e desembargadores, avaliar os juízes para fins de vitaliciamento, homologar concursos públicos, né, para magistrados e servidores, autorizar a abertura de concurso para juiz substituto e por aí vai, tá? Presidência. O que é que um presidente do TJ faz? Bom, de cara vocês têm que lembrar que ele é o órgão de representação máxima e direção superior do Tribunal de Justiça, tá? E ele deve o quê? Representar o Tribunal de Justiça de Pernambuco perante os demais poderes. Ele tem que o quê? Zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário e também ele coordena, né, dirige trabalhos administrativos e jurisdicionais no tribunal, tá? O presidente, ele preside as sessões do Pleno, do órgão especial e do Conselho da Magistratura. E aqui, professor, alguns exemplos para a gente, ó. O presidente elabora a proposta orçamentária do Judiciário, provê os cargos, nomeia os juízes, substitutos, dá posse a juízes e servidores, concede férias e licenças a magistrados e servidores, expede precatórios e requisita pagamentos de débito da Fazenda Pública. E aqui algumas atribuições jurisdicionais específicas. Apreciar pedido de suspensão de sentença ou liminar em mandado de segurança contra o poder público, decidir questões urgentes de competência do tribunal, fora do horário do plantão. Conselho da Magistratura, que órgão importantíssimo também. Está lá no 32. O Conselho da Magistratura, órgão de orientação, disciplina e fiscalização da onde, professora? Quando a gente fala em Conselho da Magistratura, é primeira instância, tá? Primeira instância do Poder Judiciário e Estadual, tá? O Conselho da Magistratura tem sede na capital do estado e jurisdição em todo o seu território, tá? E tem como órgão superior o Tribunal de Justiça. Então, o que é que faz o Conselho da Magistratura, professora? Exerce a inspeção, a superior inspeção dos serviços judiciários de primeiro grau, vela pela conduta dos magistrados, né, exigindo a observância do Código de Ética, determinar correções pelo corregedor-geral, autoriza juízes a residirem fora de comarca, por exemplo, elabora o regulamento das correções e determina correções ordinárias e extraordinárias, gerais ou parciais, a serem realizadas pelo Corregedor-Geral de Justiça. Tem como função deliberar, orientar e uniformizar a atuação dos magistrados de primeira instância e define diretrizes gerais, disciplina, inspeção e funcionamento, que depois serão executadas pela corregedoria, tá? Então, vocês veem que tem muita conexão, né, entre a corregedoria
e o Conselho da Magistratura. Qual a diferença, professora? Eu, quando for servidor, eu vou ser alvo da corregedoria? Com certeza, meu amor. Se você fizer besteira, a corregedoria vai te pegar. Por quê? A corregedoria é um órgão de quê? De fiscalização, orientação forense, disciplina e controle. É o FODIC do TJ. Lembra disso? É o FODIC. F, fiscalização. O, de orientação forense. D, de disciplina. E C, de controle, tá? E de quem, professora? Quem é que está no alvo aí da corregedoria? Os magistrados de primeira instância. Então, a gente tem aqui os magistrados de primeira instância, tá? E também quem? Os serviços auxiliares da justiça de primeira e segundas instâncias, tá? Então, vocês estão aqui no bolo, tá? Serviços auxiliares da justiça de primeiras e segunda instância, dos juizados especiais e dos serviços públicos delegados, tá? Ninguém escapa ao zoião da corregedoria, né? Que tá de olho em todo mundo. Principais atribuições, por exemplo, receber e processar reclamações e denúncias contra servidores e magistrados, instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra servidores e titulares de cartório, realizar inspeções e correções nas unidades judiciais e de cartórios e fiscalizar a aplicação da legislação sobre custas e emolumentos. Por exemplo, tá? Tem mais coisa? Um monte, professora, tem mais um monte além disso, tá? Então, vocês lembram o seguinte, né? Corregedoria é um órgão de quê? Execução técnica, tá? Ela tem uma atuação mais prática e age de forma o quê? Direta e operacional. Vamos fazer umas questõezinhas? Vamos embora fazer umas questõezinhas, meu povo, bora? Para ver se vocês estão afiados. Lembrando que regimento interno pode cair um mundo, né? Mas a gente espera que esteja aqui dentro do nosso conteúdo, com fé estará. Vamos embora fazer a nossa primeira questão sobre a estrutura e funcionamento do TJ, conforme o nosso Código de Organização Judiciária. Assinar a alternativa incorreta, a errada. Prof, o que é que você fala sobre isso, sobre a errada? Primeiro, o IBFC gosta muito. Segundo, muitas vezes, tá? Tem aquela que tá errada, tá um pouquinho assim, meio erradinha. E tem aquela que tá grotescamente errada. Se tu ficar na dúvida, vai na mais errada, combinado? É isso mesmo, né, professora? Ah, errada, mais errada. Veja, é porque um errado é um certo com cara de errado. Mas aí você vai marcar a errada que tá 100% errada. Combinado? Lembra disso, tá? Isso para qualquer matéria. Bora resolver a primeira questão de regimento interno aqui, trazendo, buscando a alternativa incorreta sobre o nosso Código de Organização Judiciária aqui do Estado de Pernambuco. Bora lá. Letra A diz o seguinte: é permitida a instituição de câmaras extraordinárias de caráter excepcional, integradas por desembargadores no exercício cumulativo de suas funções quando o acúmulo de processos o exigir. Exatamente, gente. As câmaras extraordinárias elas vão acontecer exatamente nessa situação, em caráter excepcional, e o desembargador que estiver à frente dessa câmara, né, que se for designado para ficar à frente dessa câmara extraordinária, ele vai desenvolver as suas atribuições, né, no exercício cumulativo das suas demais funções. Então, aqui está correta. Letra B. Em caso de afastamento de um desembargador por mais de 30 dias, poderão ser convocados juízes singulares da entrância mais elevada para substituí-lo. Certinho também. Letra C. O Código de Organização Judiciária aqui de Pernambuco veda que cônjuges e parentes consanguíneos em linha colateral até o terceiro grau tenham assento no mesmo grupo, seção ou câmara no Tribunal de Justiça. Certinho também. Letra D. A fim de assegurar o pleno acesso à justiça, o TJPE poderá funcionar de forma descentralizada por meio das câmaras extraordinárias, cuja sede e competências são fixadas no regimento interno. Aqui, gente, falar de acesso, garantia de acesso à justiça, né, pelo jurisdicionado que esteja no interior, por exemplo. A gente vai lembrar de Câmara Regional, que fica onde, gente? Muito bem para quem acertou, parabéns para quem lembrou, em Caruaru, certo? Então, aqui não é Câmara Extraordinária, não, é Câmara Regional, esse é o nosso gabarito, letra D. Questão número 2, de acordo com o COGE, o acesso ao cargo de desembargador far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados
Na última entrância em sessão, veja, cargo de desembargador. Aqui tá de boa, né? Vocês têm que lembrar o que que é em sessão pública, com votação nominal aberta e fundamentada, gabarito, letra A. As demais alternativas trazem para a gente o quê? Ó, votação secreta não é. Votação secreta não é. E mais uma vez, votação secreta, tá? Então, só restou para a gente marcar letra A na questão de número 2. Questão de número 3. Conforme o Código de Organização Judiciária, a recusa de um juiz mais antigo ao acesso ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade, letra A, pode ocorrer por votação nominal, aberta e fundamentada da maioria absoluta dos membros do TJ, assegurada a ampla defesa. Gente, essa recusa não é maioria absoluta, não, tá? Essa recusa é o quê? 2/3, muito bem, dos membros do tribunal. Letra B. É vedada em qualquer hipótese, sendo a aceitação do cargo obrigatória. Veja, ele está dizendo que é vedada, né, a recusa do juiz mais antigo. É vedada em qualquer hipótese, sendo a aceitação do cargo obrigatória por se tratar de progressão na carreira. Então, gente, essa recusa, ela é possível, né, desde que a gente observe o que é aquele quórum qualificado de 2/3, né, e aquele procedimento que está previsto lá no nosso regimento interno. Então, a letra B está errada também. Letra C. Somente poderá ser recusado pelo voto nominal, aberto e fundamentado de 2/3 dos integrantes do Tribunal de Justiça, assegurado que ampla defesa, gabarito C. E, por fim, letra D. Poderá ocorrer por decisão monocrática do presidente do TJ em caso de comprovada ausência de idoneidade moral do magistrado, tá? Aí aqui você lembra, por quê? O presidente, ele vai submeter o nome ao pleno, tá? Ele não vai decidir sozinho essa recusa, tá? Não é uma decisão monocrática, é uma decisão colegiada, tá? Então, ficamos aí com gabarito, letra C. E o 4, nos termos da Lei Complementar 100 de 2007, Código de Organização Judiciária de Pernambuco, compete originalmente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, letra A, processar e julgar prefeitos e vereadores em crimes comuns e de responsabilidade. E aí, gente, vê só. O fundamento disso aqui está lá no artigo 26, inciso 1, a linha A do nosso Código de Organização Judiciária, certo? O caso, o TJPE, ele vai julgar vice-governador, secretário de Estado, prefeito, juízes estaduais e membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, tá? Então, ó, no caso aqui, ó, é o nosso gabarito, vai ser a letra C, porque aqui falou em vereador, tá? Aqui falou processar e julgar o governador do estado, não é o governador, tá? É o vice-governador, tá? E D falou aqui processar e julgar presidente de Assembleia Legislativa, tá? Tá errado nos termos do artigo 26, inciso 1, a linha A, tá? Processar e julgar secretário de Estado e prefeitos em crimes comuns e de responsabilidade. Meus amores, encerramos o nosso encontro, nossa revisão a jato da nossa parte de legislação especial para o TJPE. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos, vão fazer a prova com paz, com tranquilidade, deem sempre o melhor de vocês e tenho certeza que vocês fizeram o melhor que vocês puderam. Essa é a melhor sensação, né? É ir para a prova com aquele sentimento de fiz o que eu pude. E agora é só aguardar o resultado, né? E que a gente espera que seja positivo. Mas é isso, gente. Siga com fé a sua caminhada, que vai dar tudo certo. Um beijo grande. Quero o meu chocolate da aprovação. Não esqueça de mim, não, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Boa prova, meu povo! Beijão!